Olá! As primeiras palavras da profissão de fé são: creio em Deus. Gostaria de convidar você a um aprofundamento dessa primeira afirmação. Nós cremos em Deus. Parece óbvio que a fé seja, sobretudo, crer em Deus. Afinal de contas, nós não cremos em qualquer coisa. Não cremos, por exemplo, em duendes, fadas, elfos. Nem cremos em horóscopos, mapa astral, feitiçaria, sortilégio e assim por diante. A nossa fé é, primeiramente e fundamentalmente, fé em Deus. Toda profissão de fé fala de Deus. E se fala também do ser humano e do mundo, faz em relação a Deus. Da mesma maneira como todos os mandamentos são uma decorrência, uma explicitação do primeiro mandamento, assim também todos os artigos do credo dependem do primeiro artigo que afirma exatamente a fé em Deus. Insisto, é preciso que fique claro que não cremos em qualquer divindade. A profissão de fé nos transmite, em uma linguagem muito sintética, qual é a identidade do Deus no qual nós cremos. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque assim Ele se revelou na história da salvação. Deus quis nos dar a conhecer o seu nome. Chama atenção para isso. Deus tem nome. Ele não é uma força impessoal. Não é uma energia positiva qualquer. Por isso, ao se revelar, Deus possibilita e convida para uma relação pessoal com Ele. Deus se revelou ao seu povo Israel, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome, não é uma força anônima. Dizer o seu nome é dar-se a conhecer aos outros e é, de certo modo, entregar-se a si próprio, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser invocado pessoalmente. O que o cristão crê e conhece de Deus se baseia no fato de que Deus mesmo tomou a iniciativa de se dar a conhecer. A fé cristã só é possível porque Jesus veio ao mundo e nos deu a conhecer a sua glória de Filho único do Pai. Jesus revelou o Deus que habita em luz inacessível, que não conhecemos, nem podemos conhecer. E Ele nos revelou Deus, fazendo-nos participar da sua vida, dando-nos de sua própria plenitude, comunicando-nos a sua graça e verdade. Ele não nos comunica verdades, informações sobre Deus. Ele nos revela e nos comunica a si mesmo. Assim, a revelação de Jesus é autorrevelação e autocomunicação. É preciso, porém, entender bem que essa autorrevelação divina não atenua de nenhuma maneira a profundidade do mistério imperscrutável de Deus. Deus não se torna menos mistério porque se revela. Pelo contrário, quanto maior é a proximidade de Deus, maior ainda é a possibilidade de constatar a sua grandeza infinita, imperscrutável. Quanto mais Deus se revela, maior ainda é o seu mistério, e não o inverso. Maior é a revelação, maior é o saber do não saber, porque ela nos coloca diante da imensa grandeza de Deus. Isso não apesar da proximidade de Deus, mas por causa dela. Deus é mistério não somente por causa da limitação, da finitude do ser humano. Deus não é somente misterioso para o ser humano, Ele o é em si mesmo. O que se sabe de Deus, se sabe enquanto incompreensível. Na revelação cristã, transcendência e proximidade de Deus ao ser humano não devem ser colocados em contradição. O mistério de Cristo, que nos revela o Pai, nos coloca diante da expressão do mistério insondável de Deus, que, paradoxalmente,
se pode fazer mais próximo de nós, quanto maior for sua transcendência. A revelação de Deus não diluiu, portanto, o seu mistério. Pelo contrário, afirma esse mesmo mistério. Por isso, o encobrimento de Deus é o encobrimento na sua revelação. O Deus conhecido é o Deus escondido. Em relação a Deus, falar de encobrimento não significa, então, o contrário da sua revelação, pois a máxima manifestação de Deus no amor se dá exatamente no momento em que a glória divina se encobre no despojamento da cruz e da morte de Jesus. Assim, o encobrimento de Deus é o encobrimento de sua glória na paixão e morte de Jesus, que é, ao mesmo tempo, a máxima manifestação do amor de Deus aos homens. O fato de que Deus enviou seu Filho ao mundo, entregando-o à morte, manifesta o mistério de Deus sempre, sempre maior. Deus é sempre novo. A cada descoberta que fazemos a respeito do Deus vivo e verdadeiro, reconhecemos humildemente e com admiração que ainda nos falta muito para conhecê-lo. Por isso a profissão de fé não termina nas fórmulas, mas nos remete ao mistério de Deus que misericordiosamente vem ao nosso encontro para se entregar e se revelar a nós. Assim, a profissão de fé nos conduz ao silêncio reverente, agradecido, nos leva à contemplação admirada e exultante de quem se reconhece e se descobre elevado à condição de amigo de Deus pela revelação que ele faz de si mesmo. Meu irmão, minha irmã, receba deste Deus que nos convida à comunhão com Ele, a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.